Boa tarde a todos. Em nome da Qualitor e da CK, agradecendo a participação de todos nesse webinar de novembro, com o tema Segurança da Informação em Tempos de LGPD, Assinatura Eletrônica e Cyberataques, com o apoio da ABSC, ACK, Fleet Consulting e Sucesso RS. Escolhemos esse tema durante a curadoria desse próximo webinar justamente porque estamos passando por um momento onde a assinatura digital cresce tanto, em tempos de trabalho remoto. A única explicação torna-se muito óbvia, né? O isolamento social, movimentar e reunir pessoas para questões de entraves burocráticos, como dispensar a necessidade de presença física para atestar uma autenticidade de documentos, ela se torna fundamental. Além disso, o risco de não proteger seus dados pode amargar penas bastante salgadas em relação a como está sendo previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Prejuízos com paradas nas operações, manchas na reputação junto ao mercado, perda de confiança ao público são alguns das dificuldades que podem ser expostas no momento que nós não atendermos esses requisitos. E levando em conta toda a questão de risco de cyberataque, e que se torna cada vez mais crescente, tendo aumentado aí impressionantes, né, 20.000% em todo o mundo, sendo mais de 2 bilhões de tentativas de invasões só no Brasil, se torna fundamental debatermos aqui com esses super especialistas que estarão conosco hoje, e trago a palavra aí para o Éden fazer a apresentação, para que a gente aproveite ao máximo, né, esse webinar e o conhecimento que eles trarão junto para nós. Eu estarei no chat, no online, moderando o grupo. Vocês fiquem à vontade de mandar suas dúvidas, suas questões, que no final a Gláucia vai fazer daí as principais questões dentro da cobertura do tempo aí que a gente está programado. Então, passo a palavra para o Éden e também fazer a apresentação, e agradeço a participação de todos. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado mais uma vez aí a todos os parceiros, Qualitor, ACK, Frit, ABSC, Sucesso, enfim, todos os nossos parceiros. Em nome da Conspaz, eu dou boas-vindas aí também aos nossos palestrantes. E para a gente não tomar o tempo de vocês com as formalidades, eu vou direto para a apresentação. Começar pelo André Luiz Marques da Silva, diretor da Security Division da Think About e empresário com mais de 30 anos de experiência em gestão por processos e tendo atuação aí como líder, como auditor líder de qualidade e ambiental, além de ser CIO responsável por migração do data center em nuvem com certificação COP, ITIL, DPO, BIEXIM e experiência em ISO 27001 e formado em Engenharia Química pela PUC-RS. Nosso outro convidado especial aí da noite de hoje também, o Luiz Carlos Zancanella Júnior, diretor de TI e produtos da SafeWeb, segurança da informação há 16 anos, idealizador da Eco Barreira, do Arroio Dilúvio e do Revolution Hub de inovação, entusiasta de tecnologia, especialista em segurança da informação, com ênfase em criptografia, assinatura digital, identidade digital e certificados digitais. É formado em Ciências da Computação pela PUC-RS, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV e atualmente graduando em Direito e cursando também o MBA em Data Science, Inteligência Artificial e Big Data. Nosso terceiro convidado desta tarde, início de noite, Thomas Capiotti, especialista em Cloud Security, cofundador da X-Labs on Security, um dos maiores provedores de mitigação de ataques cibernéticos da América Latina, com mais de 100 milhões de IPs acessando diariamente. Já implantou projetos de segurança em grandes empresas de TI, instituições financeiras, e-commerces, fintechs e bancos. Atualmente é CIO da Joint Venture brasileira X-Labs on Security, especialista em segurança cibernética. E o nosso quarto convidado, e também especial, é o nosso Dante Michelon, gerente de serviço e suporte da Qualitor, atuou anteriormente como gerente da filial
São Paulo da Qualitor, foi ainda gerente de projeto da Constat, Serviços de Informática, além de coordenador de suporte e segurança. Antes disso, foi analista de suporte na mesma empresa, é graduado em Ciências da Computação pela UFRGS, tem MBAs em Governança Corporativa e Risco, Gestão de Empresa e Negócios, Gestão de Riscos na Macroeconomia, entre outros. E tem frequentado universidades como Columbia, Berkeley, Babson e outras. Então, meus caros convidados, agradecemos aí a presença de todos, desejamos aí um excelente bate-papo que será aí, conduzido pela Gláucia, nossa expert aí nos nossos webinars. Então, desejo um excelente evento a todos aí em nome da Consulpaz, da Qualitor, Fritz Consult, ACK e sucesso. E a ABSC. Um abraço a todos. Obrigada, Eden. Obrigada, Edu. Muito boa noite a todos. Vamos iniciar com o nosso bate-papo de hoje, que tem muito para render. Não por acaso, foi um dos assuntos que, de todos os webinars que nós já realizamos, rendeu mais interessados. Já tivemos grandes audiências e esse aqui não ficou atrás, porque a LGPD está aí, batendo na porta. Muitas das empresas, segundo diversos institutos de pesquisas, né, não estão ainda adequadas, como deveriam, pelo menos, e o preço para quem não entrar na conformidade vai ser bastante alto, né, em termos, como o Edu mesmo colocou antes, em termos financeiros, em termos de reputação, em diversas outras searas aí. Eu vou iniciar com uma pergunta muito básica, que é primordial para que a gente aborde esse assunto e coloque todo mundo numa mesma página para poder avançar, né? Quem deve proteger dados e que dados devem ser protegidos dentro do escopo da LGPD? E dentro dessa mesma questão, eu quero colocar uma outra. Existem informações que não estão no escopo da LGPD, ou seja, tem informações que eu posso usar sem problema nenhum, não preciso estar me preocupando com lei. Então, vamos lá. Quem deve proteger os dados? Quais dados devem ser protegidos e quais não precisam dentro do escopo de LGPD? Deixo a palavra com vocês, podemos iniciar aí por ordem alfabética, André? Bom, boa tarde e noite a todos aí, um prazer estar com esse time altamente qualificado aí. Me sinto lisonjado em estar sendo convidado para participar junto com vocês. Parabéns à Qualitor e à Consulpaz e os demais patrocinadores do evento por esse evento de esclarecimento, né? E a gente desmistificar tudo isso que está no mercado aí, porque existe muita fumaça, né? E as pessoas não estão enxergando. Quando a gente está falando de LGPD, é importante deixar bem claro que a gente está falando de dados pessoais de pessoas identificáveis. Ponto. É isso que a LGPD trata, tá? Então, primeira coisa que a LGPD traz à baila, e que as pessoas falam muito nas empresas, né, é que as pessoas têm que ter ideia que os seus dados valem muito. Ou seja, as pessoas têm que fornecer seus dados só para aquilo que é essencialmente necessário, né? Hoje, tu vai comprar um calçado no shopping center, os caras pedem o teu CPF, sabe? É um cadastro. Então, tem que saber, tem que valorizar os seus dados. Então, assim, eu diria que a primeira parte que tem que proteger os dados são as pessoas, e não fornecendo seu dado para qualquer solicitação que não esteja ligada ao que ela está adquirindo, trocando ou comprando. A segunda parte que a gente deve entender pela LGPD é que quem recebe esse dado, que se chama pela LGPD como controlador, esse tem total responsabilidade de que é uma obrigação legal de utilizar esse dado somente para o fim que ele foi coletado e pelo período que foi claramente divulgado para o titular do dado que forneceu. E essa utilização, tá, ela é definida na LGPD como tratamento de dados, desde a coleta até o descarte. Então, de maneira bem sucinta, LGPD trata de dados pessoais das pessoas identificáveis em processos comerciais. Isso é muito claro que está dito na LGPD. Então, quem tem que controlar as pessoas não deve dar os seus dados para qualquer um, e quem coleta deve ter esse controle.
Claro que esse controlador que coleta, ele pode ter um operador, um processador desse dado, onde bota em alguma plataforma, alguma coisa assim. Também esse operador vai ter que controlar esse dado o operador de acordo com o que o controlador diz. Né? Ou seja, o controlador contrata alguém para processar um dado em alguma plataforma, esse operador vai ter que ter um contrato com o controlador para seguir, né, as diretrizes de privacidade. O objetivo da lei é garantir a privacidade das pessoas, ou seja, não deixar isso solto no mercado, a Deus dará, como hoje acontece em tudo quanto é lugar. Se é muito mais fácil, né, Glaucio, dizer o que é para controlar, que são os dados pessoais. Todos os demais dados não estão abarcados na definição da LGPD. Dados de empresas, essas coisas assim. Não se está dizendo que não tem que ter segurança para isso, mas a LGPD trata exclusivamente de dados pessoais de pessoas identificáveis. Certo. Luiz, Tomás, alguém quer fazer um complemento? Eu quero complementar alguma coisa. Além dessa questão dos dados que a lei abrange, a gente também fica imaginando o quão difícil é mapear todos esses dados e saber onde eles estão, como controlar aquele dado que está não só na parte de segurança de informação, né, que você consegue controlar com alguns dispositivos, aplicativos, mas também aquele dado que está em papel, né, aquele currículo que chegou com um monte de dados pessoais para o teu RH, tem até o número do título do eleitor e etc. E que tipo de como você vai lidar com aquele dado, como é que você vai cuidar dele. Então, tudo isso também tem que ser pensado, né? Que não parece simples assim num primeiro momento, mas na hora que você vai implementar, a complexidade aparece. Eu queria, bom, primeiro dar boa tarde, boa noite, né, aí para todo mundo, agradecer ao pessoal da Qualitor pelo convite. Fico também, assim como o André falou, lisonjeado por fazer parte desse time aqui. Eu sou o Júnior, sou especialista em assinatura digital e faço direito exatamente para poder entender um pouquinho desse negócio de LGPD, né, poder entrar um pouco mais nessa questão de lei, de entender, de interpretar a lei, né. E uma coisa que o pessoal às vezes acaba não observando é que os dados eles estão em locais que a gente não espera. Por exemplo, por que eu digo isso? Eu vou dar um exemplo que eu tive, que eu fui numa dessas lojas de material de construção aqui em Porto Alegre, e eu cheguei ali e o pessoal emitiu uma nota para mim, aquelas dumps naquele papel A4, e quando eu peguei o dump, eu virei, atrás tinha dados e CPFs de pessoas, endereços e telefones, né? Então, a importância da LGPD vai além da informática, vai além do dado que está lá no sistema, que está nos dados que estão impressos em cima das mesas, os dados que estão espalhados por aí, existem dados onde a gente menos imagina, né? Então, só para levantar esse meu exemplo para indicar que é um assunto muito mais importante, muito mais abrangente do que a gente imagina. Eu diria que o aculturamento do meio formado por pessoas que no meu entender, é a parte mais frágil de todo esse processo, né, que são as pessoas. Elas não entendem que esse dado ele não pode, numa relação comercial, eu sempre estou focando que é uma relação comercial, tá? Porque é isso que a lei diz, né? Numa relação comercial tem que cuidar esses dados não serem usados de qualquer maneira. Imagina estavam usando de rascunho uma folha onde tinha dados atrás para poder emitir uma nota. Então, tem que cuidar todas aquelas planilhas de clientes que tu faz, várias planilhas, e tu tem guardado no teu computador. Hoje a gente usa muito o WhatsApp, o telefone dos clientes no WhatsApp. Isso é dado de pessoa identificável, né? Então, todas essas coisas que, principalmente a área comercial e de marketing usa, né?
Hoje existe uma situação muito corriqueira no mercado, na área de marketing, criaram o que se chama de landing pages, né? Onde se coloca, se pede 2, 3, 4 dados da pessoa para dar um e-book de alguma coisa, tal, para poder... O que o marketing está fazendo? Está catalogando clientes para poder futuramente levantar leads, né? E prospects, para prospects e leads, né? Então, é importante entender que os dados valem muito e as pessoas não dão valor para isso, né? As empresas têm obrigação de cumprir, mas as pessoas estão liberando o seu dado por qualquer coisa. Se tu me der o teu CPF aqui, eu te dou esse brindezinho. Tá bom. Onde é que vai esse CPF, né? O que vai ser feito? Então, as pessoas... Então, essa parte frágil, que é o aculturamento das pessoas, é as pessoas entender não só quem dá o dado, mas quem trata o dado, né? As pessoas começam a fazer várias planilhas e coisas que às vezes numa plataforma informatizada tu não busca, né? Tem plataformas hoje de data discovery em cima de... Mas como o Dante falou, né? A gente também está falando de dado físico, né? Tem o cadastrinho, aquele que a pessoa preenche, né? Tanto para o emprego, como para qualquer outra coisa dentro da loja. Aquele papel ali também é um dado. Então, eu diria o seguinte, a LGPD não é complexa, né? Mas ela é muito trabalhosa. Muito bem. Tu sabes que uma vez já numa loja de um shopping center em Porto Alegre, me chamou a atenção, foi bem quando se começou a falar, ainda em GDPR, depois LGPD, né, por aqui, e entrei na loja, bem na entrada tinha um sofá que tinha uma plaquinha assim de vendido, e tinha grudado nele um papel, não sei se era uma nota, o que era, que tinha o nome, o telefone, o CPF, o endereço da pessoa que comprou. Estava tudo ali, para quem quisesse ver. Eu parei e fiquei olhando e disse, nossa, já pensou se fosse o meu aqui, eu ia ficar muito brava, sabe? Estou mostrando para o mundo inteiro. Isso não está dentro de um computador, ninguém pensou nisso, porque até agora não precisava pensar, mas agora é muito necessário, muito crítico, né? Por isso que quando a Qualitor e Consulpas, tenho certeza que todos os apoiadores aí pensaram, né, o tema do webinar, a gente trouxe muito para a questão da LGPD e passando por todas essas nuances que tem, né, na parte de segurança da informação, privacidade de dados, a parte de assinatura eletrônica e tantos outros campos que entram aí, né? E uma coisa que a gente precisa lembrar é que essas ações não são importantes só no âmbito da LGPD, na verdade, esse cuidado com os dados é importante sempre, né? Que é o que a gente está falando aqui. Vocês gostariam de falar um pouco sobre quais são os riscos a que estão expostas as empresas, tirando, assim, excluindo-se, né? Para além das sanções da LGPD, a que riscos estão expostas as empresas que não mantêm políticas seguras em relação aos seus dados? Bom, se vocês me permitem, na realidade, qualquer empresa que tenha... É importante a gente situar dizendo o seguinte, né? Dados rodam dentro de aplicações são acessadas através e distribuídas através de redes numa infraestrutura de TI. Então, isso é importante dizer. Né? Ou seja, se alguém não proteger esse dado que está sendo tratado lá dentro de uma aplicação, que está dentro de uma rede, distribuído por uma rede dentro de uma infraestrutura, quer dizer que alguém entrou de alguma maneira lá e pode fazer o que quiser. Pode parar a empresa, pode bloquear ela de fazer as coisas, pode copiar e depois dizer que ela forneceu. Isso vai ter problema de imagem no mercado, né? Não estamos nem falando, como tu falaste, na multa da LGPD, não estou nem falando em multa da LGPD. Ou seja, tudo isso pode ser, hoje, existem os hackers, né, que são os hackers do mal, que eles vão lá e criptografam a tua base de dados, entram na tua infraestrutura, pela tua rede, por alguma maneira, com um ransomware, e criptografam toda a tua base de dados assim, olha, se tu não me pagar tantos bitcoins, eu não libero de criptografia. Que bom que essa chave de criptografia fosse usada também para as eleições, né? Daí seria mais difícil eles pular qualquer coisa. Mas vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Na realidade é isso. Então a empresa, ela pode parar. Hoje não existe empresa que não funcione com TI, né? Então, se não tiver segurança,
E a segurança, por que a gente faz segurança de dados? Porque o que é processado nas aplicações são dados. Sem dados não tem TI, entende? Então, é importante que eu preciso da infraestrutura, das redes, das aplicações para tratar dados, né? Dados pessoais ou não pessoais. Na LGPD a gente está falando de pessoais. Então, a falta de segurança nesse tratamento vai gerar uma parada da empresa, uma falência da empresa, não estou falando em multa, estou falando dela não poder operar, né? Uma quebra de imagem violenta, uma vantagem competitiva para os competidores por todos esses problemas, né? Ou seja, na realidade, trabalhar com segurança é investimento, não é custo. Então, se a empresa hoje não pensar em tratar a segurança e a privacidade, no nosso conceito, está dentro da segurança, ou seja, a segurança a gente diria que é o todo, porque o dado é uma parte, né? E a privacidade, entendendo que sempre não é a privacidade do dado, né? É a privacidade do titular do dado, né? Então, tu está tratando a privacidade da pessoa que é titular do dado. Então, isso é muito importante. A empresa vai sucumbir, não vai seguir no mundo, não tem como seguir no mundo hoje, se não tiver segurança que garanta a privacidade das pessoas que dão dados pessoais para tratamento. Pegando esse gancho do André, Glaucia, quanto à tua pergunta sobre risco, né? Falando especificamente de infraestrutura, a gente verifica que sempre o hacker ele vai jogar uma primeira pedra na vitrine da empresa, que é aquilo que está à disposição da internet, né? Uma área ali que o cliente tenta colocar um login e senha para barrar alguém e tudo mais, mas o que na prática acontece é que tem algoritmos e robôs e tudo mais que tu consegue quebrar muito facilmente essas senhas e assim ter acesso como administrador dentro de uma aplicação. Então, tem vários casos como esses que a gente acaba verificando aqui dentro da empresa, né? São milhares e milhares de pessoas que passam por dia pelas nossas plataformas e tem um grande número também, diariamente, de ataques cibernéticos acontecendo. Se a gente pegar também o exemplo ali que o André estava falando sobre eleições e tudo mais, agora, se não me engano, foi dia 16 de novembro, teve, né, no STF, se não me engano, né, no Superior Tribunal Eleitoral ali, um ataque de negação de serviço, né, especificamente no TSE, que visou deixar a plataforma totalmente fora do ar. E analisando tendências, como a gente tem visto assim nesses últimos 10 anos trabalhando no mercado de segurança cibernética, esse é um dos ataques que a gente julga o ataque do ano, que inclusive é a nossa aposta que seja o ataque mais difundido nessa própria Black Friday, que temos agora na sexta-feira, que é o sequestro por DDoS. O sequestro por DDoS ele tem uma metodologia que ele é um pouco diferente dos outros ataques mais tradicionais, como a gente vinha vendo nos anos 90, nos anos 2000 e tudo mais, acessando bancos de dados, redirecionando informações e tudo mais, né? O sequestro por DDoS ele vai te deixar offline se tu não tiver um bom mecanismo de proteção, como um Web Application Firewall, por exemplo, né? Até tu pagar bitcoins, como o André falou, e tudo mais, né? Então, o interessante também, falando sobre essa parte de infraestrutura e do porquê temos uma LGPD hoje, é analisando por que ela foi criada. Então, teve um episódio épico no setor de segurança cibernética, que foi um carinha chamado Edward Snowden, 7 anos atrás, se não me engano, né, em 2013, que saiu no Fantástico, que vazou vários dados, que os Estados Unidos estavam monitorando várias pessoas importantes do mundo, presidentes e tudo mais, né? 3 anos depois disso, foi criada a GDPR, né, a General Data Protection Regulation, né, como uma organização europeia ali para que se pudesse tratar os dados e para que se tivesse uma lei dizendo pelo menos o que não poderia ser feito, né? E 2016 foi criada e acho que ela entrou em vigor lá em 2018, né? Então, esse ano para nós a LGPD ela está em vigor, porém acho que as multas elas começam no ano que vem, mas a ótica para o setor de segurança cibernética desde o episódio do Edward Snowden ela cresceu exponencialmente para o bem e para o mal. Então, o que as empresas elas têm que fazer é implantar mecanismos de proteção cibernética, principalmente defesa em perímetro, né? Que antes de um hacker conseguir acessar a tua aplicação, que tem o teu website, o teu e-commerce, o teu sistema de gestão online e tudo mais, a gente tem um mecanismo de defesa antes que ele consiga chegar nesse data center.
Então, e ali a gente implanta várias, utilizando algoritmos, inteligência artificial, machine learning, identificar padrões de ataques, comportamentos humanos, comportamentos de robôs, implantar regras de segurança, né? Porque a lei, ela diz, tu tem que proteger os dados dos teus usuários, ela não te diz como, né? Mas 50% do compliance à LGPD tu faz juridicamente, né? Com termos de ética, código de conduta, políticas de privacidade de dados, e os outros 50% que faz a proteção usando tecnologia, né, que combate ataques cibernéticos com tecnologia, principalmente para que não haja nenhum vazamento de dados e assim as empresas elas consigam estar um passo à frente, pelo menos, né, de cybercriminosos. Então, acho que é muito interessante a gente fazer uma ótica assim, do porquê temos uma LGPD hoje, por que ela foi criada, quais são as motivações globais sobre isso, quem é que está por trás de tudo isso também, né? E quais são as empresas e o que as empresas têm que fazer para conseguir proteger os dados dos usuários, né? Não é simplesmente ter um termo de uso maravilhosamente escrito, se amanhã o teu dado ele for roubado, sequestrado, capturado, redirecionado, ou simplesmente ficar offline numa sexta-feira noite de Black Friday e perder todo aquele pico, né, de tráfego e tudo mais que o pessoal de marketing ele coloca ali como uma das principais épocas do ano, né, de faturamento, inclusive, para as empresas. Eu queria só colocar um outro, muito bem falado pelo André e pelo Tomás aí. Eu queria trazer uma outra ótica quando se fala em risco, né? A gente fala muito em risco para a empresa, risco para esse, mas qual é o risco para o usuário, né? Por que afinal, por exemplo, tu vai conversar com algumas pessoas sobre LGPD e a pessoa diz, mas o cara tem acesso ao meu CPF, mas o que ele vai fazer com o meu CPF, afinal? Ele tem acesso ao meu telefone, mas no máximo ele vai mandar um WhatsApp e eu vou bloquear, sabe? Então, eu acho que a conscientização que o André fala, e que é realmente muito importante, mas ela passa muito sobre o usuário entender qual é o risco do dado dele estar sendo vazado, né? Nós somos da autoridade certificadora, nós emitimos certificado digital no Brasil inteiro, e a gente observa fraudes diárias de pessoas tentando se passar por outras, documentos falsos, fraudados, né? Às vezes o espelho, ou seja, o papel, né? O papel moeda ali da CNH é original, mas os dados são falsos, né? Como é que aquela pessoa conseguiu aqueles dados lá? Ela pegou de algum lugar. Na Deep Web se vende lista de nomes e CPFs das pessoas, né? Tu pode ser, com o nome CPF de uma pessoa, tu pode abrir uma conta para ela pode acabar virando um laranja num esquema de qualquer esquema, né, de financeiro ou não. Então, é muito mais... tu ter o dado vazado é muito maior do que tu simplesmente pensar, ele vai mandar um WhatsApp e eu vou bloquear ele pronto, né? Saber o telefone da pessoa pode fazer com que o cara sofra um ataque chamado de SIM swap ali, que o Thomas, né, que é especialista em cyberataque, deve conhecer bem, né, que é a partir do telefone da pessoa, eu vou numa operadora e ali por algum processo de pagar um funcionário, algum processo ruim naquela operadora, eu consigo obter um segundo chip de telefone com aquele número. E aí, com o chip do telefone daquele número, eu consigo fazer o quê? Consigo ativar o WhatsApp, eu consigo ativar a conta do banco, eu consigo fazer inúmeras coisas só com o número de telefone da pessoa. Agora, com o lance do Pix, né? Eu não vou entrar aqui se Pix é seguro ou não é, mas... o número de telefone está sendo utilizado também, assim como o CPF no Pix, né? Então, são dados críticos, sim, que devem ser entendidos pelos usuários para que eles cuidem de seus próprios dados, né? Muito do que o André estava falando da conscientização. Queria só trazer essa outra vírgula aí quando se fala em risco, né? Certíssimo. Assim como o Luiz falou também, quem nunca da nossa audiência recebeu uma SMS de uma coisa que nunca pediu? Né? Então, tem um monte de gente oferecendo crédito, dando promoções, falando que ganha televisão, falando que como tá fácil ganhar coisas hoje, né? Então, daí, quando se clica ali, tem hoje muito... Até mesmo a gente percebeu isso dentro do nosso SOC, né? Que é um Centro de Operações de Segurança ali que nós temos montado, que durante a pandemia,
o número de ataques de phishing aumentou astronomicamente. O que é o phishing, né? Para quem não sabe, phishing é o famoso pescador, né? Ele fica ali, ele larga, manda, sei lá, 10 milhões de SMS, pescou, né? Vamos ver quem é que vai fisgar, quem é que vai clicar ali naquele link que não é o oficial da empresa, né? Que vamos pegar sei lá, um e-commerce tradicional, assim, né? O cara cria tu tem ali e-commerce.com.br, mas o cara cria um domínio chamado promoçãoecommerce.com.br ou .net, alguma coisa assim que não é o site oficial e o verdadeiro, né? Clona toda a parte bonita do site ali, do parte do front-end e tudo mais, coloca logo, coloca as cores e tudo mais, e coloca ali que tu acabou de ganhar uma televisão, é só tu colocar teus dados ali e tudo mais, ou pagar uma taxinha do frete, e assim eles pegam esses cartões de crédito, como o Luiz falou ali, vende essa base de cartões de crédito depois na Deep Web, Dark Web, né? E a gente acaba vendo muito esse tipo de ataque e só tem aumentado. Por quê? Porque as pessoas elas estão mais em casa. E as pessoas foram para casa e muitas das empresas não têm nenhum processo de segurança para os computadores dos próprios usuários em casa, uma VPN, um canal seguro de comunicação para acessar um sistema crítico da empresa e tudo mais. Ou seja, os hackers ganharam de graça um vetor a mais de ataque com essa pandemia. Então, a gente tem que analisar muito e fazer muito trabalho de conscientização com usuários e com as empresas, né, para que, de novo, a gente não fique um passo atrás de criminosos na internet e que a gente esteja pensando à frente de como eles pensam. Eu contribuí também. Recentemente, eu recebi um aviso de uma empresa grande, conhecida no mercado, de que haviam vazado os meus dados. Mas que eu poderia ficar tranquilo que o número de cartão de crédito não tinha sido vazado. Tinha só o CPF, o endereço, o meu nome e tudo mais. O número de cartão de crédito estava seguro. Tá tranquilo, né? Só que ele passa um sentimento de impotência, porque, legal, ou, de repente uma NPD ou até juridicamente alguém pode aplicar algum tipo de multa para essa empresa, mas e quem perdeu o dado? A gente se sente impotente, a gente não tem o que fazer a não ser a tua opção é cancelar o teu cadastro naquele fornecedor, mas aí o teu dado já foi. E aí você não tem mais como resgatar essa informação. Uma vez perdido, já está na Deep Web, já está vendido para mãos estranhas, né, mãos erradas. E aí a gente se sente com uma certa impotência, né? Isso é interessante, né, Dante? Agora tu falando, me caiu uma ficha aqui que eu nunca tinha parado para pensar, mas que me deu agora um estalo aqui. As pessoas se preocupam muito mais com o número do cartão de crédito do que o CPF. Acontece que o cartão de crédito tu cancela, o CPF tu não cancela, né? Se tu acabou caindo numa lista negra de algum lugar porque o teu CPF está sendo usado para estelionato como laranja, pô, até tu livrar o teu CPF, vai água embaixo dessa ponte, né? Agora, o cartão de crédito, tu liga no banco, se não fui eu, bloqueei e pronto, né? Então, eu nunca tinha me dado conta disso, mas foi interessante. O cuidado que tem que se ter também, né? Pelo que o Thomas falou, dessas partes de processos, né, informatizados, que são muito importantes, de segurança, né? Tem dois exemplos bem característicos, atualíssimos nossos aí, de inovações que, pelo menos na minha limitação de consciência e inteligência, eu não consigo ver que os caras avaliaram os riscos. Primeira coisa tínhamos 27 TREs que faziam totalização dos votos na eleição. Se os hackers quisessem sacanear a eleição, eles tinham que fazer 27 ataques em lugares separados. Não. Chegou alguém super inteligente, resolveu, não, nós não vamos totalizar separado, para segurar, para poder ter integridade. Nós vamos totalizar tudo num lugar só. Aí os caras só atacaram um lugar. Eles pegaram as 27 equipes que podiam atacar lugares separados e atacaram um lugar só. Então, isso é assim, cadê a avaliação de risco disso? Né? De usar uma tecnologia para, teoricamente, a princípio, todo mundo, claro, é muito melhor, vai botar lá num lugar só, é mais fácil controlar, tal. Não é. A segunda coisa é o que vocês falaram, que é o Pix, né? O Pix, hoje, se sequestram qualquer pessoa, se não tem o Pix, o cara tem que fazer
vai lá no 24 horas, tira o limite e tal, está limitado e tudo bem. O Pix, até agora, pelo menos, eles não botaram restrição. O Pix tu pode fazer de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, transferência do que tu quiser. Ou seja, é um risco absurdo para as pessoas, né? Ainda não. Acredito que os bancos vão botar limitação e tal, mas até agora não tem, né? Então, ou seja, tem que cuidar os riscos da inovação. A informatização é impossível tu botar barreira para ela. Nós vamos ter que correr riscos, mas nós temos que ter avaliação, priorizar esses riscos, botar o que a gente vai mitigar, botar o que a gente vai enfrentar com plano de contingência. Plano de contingência é esse que não tem, como bem falou o Dante e o Luiz Carlos, falaram para CPF, né, cara? Roubaram teu CPF, tu não tem plano de contingência. Deu, não tem o que fazer. Então tem que cuidar dessas inovações, porque às vezes tu entra na inovação, mas não avalia adequadamente os riscos. Claro que para tudo tem um custo-benefício. Tu pode botar mais segurança, pode botar inovação, botar mais segurança. Mas tudo tem que ser visto à luz, eu sempre digo, não é um sistema de gestão. Não adianta tirar fotografia e atuar. Tem que ser vídeo, tem que ser filme, porque a coisa muda a cada segundo, né? Então, tudo tem que estar sendo visto e tem que sair dinâmico, senão não vai conseguir controlar. Não tem, diz assim, não, fechei a porta e agora ninguém mais vai entrar. Os caras pegam e usam outra coisa que não existia, né? Como o Thomas falou muito bem, de uma coisa era anos 90, anos 2000, 2010, agora cara, o negócio é totalmente diferente. Então, a área de segurança, ela tem que ter um sistema de gestão, processos integrados, entrada, saída, verificação, medição, indicador, tendência, tudo isso é importante, sabe? Senão não tem como fazer segurança. O André comentou muito bem ali, dando exemplo do TRE e do TSE, que eles saíram de um dos... A segurança da informação ela tem 4 princípios, né? Eles, primeiro, adotaram medida pelo princípio da integridade, como ele falou ali, né, que colocaram tudo descentralizado. E aí, depois, eles centralizaram tudo e sofreram com o princípio da disponibilidade, né, que é os ataques de negação de serviço. Então, interessante também a gente colocar quais são os 4 princípios da segurança da informação, né, que é a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a autenticidade. Então, tu tem que ter um conjunto dos 4, não escolher 3 e deixar um de fora, porque senão daí o teu dado ele pode não ser uma coisa verídica, ferindo o princípio da integridade, ou ele pode ser acessado por uma pessoa que não deveria estar acessando aquilo ali, ferindo o princípio da autenticidade, ou tu não consegue nem acessar ele, porque feriu o princípio da disponibilidade, né? Então, é um conjunto de várias coisas. Quando se vai montar um plano de ação, né? E eu acho que é isso que as empresas elas têm que começar a pensar, né? Não é pensar só em 1, 2 ou 3, é nos 4. Né? Perfeito. Essa questão que houve aí com o Tribunal Superior Eleitoral, né? Eles acabaram... A gente teve uma notícia confirmada de que houve uma invasão, né, no sistema lá do STJ, né, de todo o EPROC, o sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também as redes do STJ. E aí que ficou paralisado os sites e tal. E segundo os 2 tribunais, não houve perda de dados porque havia backup para tudo, mas não foi informado o potencial de extensão da exposição e quais informações teriam sido expostas. A única coisa que foi dito de maior é que não eram dados sensíveis, não eram dados que pudessem trazer risco, né? E com relação ao TSE, foi questão de uma semana atrás que eles admitiram ter sofrido uma tentativa de ataque hacker, mas nunca confirmaram que o ataque de fato houve, embora tenha tido 2 agências aí que tenham divulgado que sim, houve um ataque, né? Mas o próprio TSE disse que mesmo que ocorresse, não colocaria nada em risco em relação ao processo eleitoral, porque... os dados, né, quando são transmitidos de cada urna para o TSE, tem ali a criptografia. Então, esse é o embasamento que o TSE usa para dizer que, ok, mesmo que tivesse havido esse ataque hacker, não teria nenhum risco ao processo eleitoral. O que vocês dizem disso? Essa criptografia é suficiente? Está
protegido aí o nosso sistema eleitoral mediante a possibilidade de um ataque hacker ter de fato ocorrido? A resposta acho que depende, né? Que tipo de criptografia ou de que tipo de mecanismo de segurança, né, eles estão implantando. Não, ninguém abriu muitos detalhes, né? Vou dar um exemplo de uma empresa, nossa cliente do setor de óleo e gás, que quando eles chegaram até nós, eles estavam com nível baixo de criptografia. E aí o que acontece? É a mesma coisa que eu dizer assim, ó, tenho criptografia, mas não posso se ela é boa ou ruim. E aí tem um ataque específico que tu pode fazer interceptação de dados via um SSL pinning ou alguma coisa assim, por tu ter uma cifra fraca, ou um nível de criptografia fraca. Ou seja, ter ou não ter não é a questão, é qual tu tem, né, em si, e aí tu tem que implantar outros mecanismos de segurança também, ali, como fazendo testes periódicos, 360 graus de segurança, fazendo simulações de cyberataques, né, ou testes de penetração, penetration test, né, pen test, implantando mecanismos de proteção proativa também, como WAF, DLP, Data Layer Protection, anti-DDoS, anti-bootnet, anti-scanner, e mesmo assim tu ainda tem as famosas Zero Days, né, que são novas falhas de segurança que não tem nenhuma plataforma no mundo que já falou sobre elas, ou catalogou elas, ou nenhum CVE registrado. Pode ter sido criado ou descoberto, aliás, uma CVE agora, enquanto a gente está falando, aliás, uma Zero Day agora, enquanto a gente está falando, né? E aí, como é que se protege contra uma falha de segurança que não tem nenhuma referência ainda sobre ela, né? Então, por isso que a gente tem que estar pensando também em usar, né, a inteligência artificial, tentar automatizar o máximo de coisas que dê, colocar várias regras de segurança também, né, para proteger tanto a empresa quanto os dados dos usuários que acessam essa empresa. E por aí vai, né? Tem várias políticas de segurança aí que os nossos convidados aí de PO e tudo mais podem comentar sobre como eles têm pensado também, né, internamente dentro das suas empresas. Essa parte de acesso a dados, né? A nossa equipe, né, trabalha também nessa parte de segurança, né, tanto em Palo Alto, que nós temos uma equipe lá e temos equipe aqui no Brasil, detectou que o ano passado aumentou absurdamente os uploads de banco de dados nas empresas, ou seja, isso quer dizer que tem um sem número de empresas que tiveram seus dados chupados sem eles saberem, né? É nessa linha que o Thomas disse, depende a criptografia, depende qual é que é a segurança que tem, depende o que faz, né? Depende o que controla, depende, né? Então, existe uma absurda... Outra coisa, ninguém que é invadido vai dizer a extensão da invasão, né? Não vai dizer, isso é óbvio, né? Tanto que o TSE falou da extensão na pessoa do presidente, agora a Polícia Federal disse que foi maior. Então, essas coisas mudam muito, né? Então, as invasões estão sendo cada vez mais com inovação, né? Eles estão pegando cada vez coisas com mais... É óbvio que o ladrão, dependendo do ladrão que quer te roubar, se tem tranca, ele não vai tentar entrar, ele vai tentar entrar em quem não tem tranca, né? Quem tem pouca segurança... É o phishing que o Thomas falou aí. Cara, já larga um phishing lá. Quem é que não sabe que se tu não tem conta no Bradesco, para que tu vai apertar no link do Bradesco? Né? É muita besteira, né? Mas tem cara, parece mentira, que aperta. E daí se ferra. Né? Então é assim, eles jogam ao léu para poder tentar fazer alguma coisa. Então, hoje, eles estão muito criativos, as pessoas não estão muito preocupadas, como o Dante falou, né, dessa parte de o que vão fazer com o meu dado, não tem essa preocupação, né? As pessoas, isso não vai acontecer nada, até agora não aconteceu, tal. Nós próprios fazemos isso, né? A gente que trabalha com segurança, certamente a gente falha também, né? Então, o negócio está muito complexo, né? E tem que ter, por isso que eu sempre falo desse sistema de gestão. O Thomas falou muito claro, assim, nas ferramentas, né? O OFF, para tratar o anti-DDoS, né? Essa parte de tu ter um CDN, por exemplo, se tu tem agora e-commerce, tu vai trabalhar na Black Friday, se tu não tiver um CDN, cara, a possibilidade de tu cair é muito grande,
né? Então, tu tem que ter uma distribuição de conteúdo na rede para te poder estar tratando com isso. E o off é muito importante, como o Thomas falou. Thomas é um especialista. Desculpe aí, Thomas, está dando pitaco nisso aí, porque tu que é um especialista do negócio. Mas está falando extremamente certo. A importância da CDN, né? Para quem não sabe o que significa a sigla, né? Content Delivery Network, uma rede de distribuição de conteúdo, onde, como o André estava falando aí, chega Black Friday e um monte de gente acessa o teu site. Cara, se tu não tem infraestrutura suficiente, ele vai cair. E pior ainda, um hacker vai ser... É muito fácil para ele derrubar um site que não está preparado com infraestrutura, né? Que o Dante entende muito bem de infraestrutura, também sabe. E o site vai cair. Vai cair. O que é um ataque de negação de serviço? Nada mais é do que um hacker simulando vários acessos de vários locais diferentes dentro do mesmo período de tempo na tua plataforma. Se a tua plataforma não tem um serviço de anti-DDoS, por exemplo, ou para identificar que aquilo não são conexões de humanos e sim de robôs, cai, fica fora do ar. Né? A CDN ajuda, como o André estava falando ali, na velocidade, na performance, na latência da plataforma, né? É bem isso. Ele distribui, né, Thomas? Ele distribui os teus conteúdos em vários servidores, quer dizer, o cara não... É justamente o contrário do que a gente falou antes do TRE e o TSE. Ou seja, ele distribui o conteúdo em vários, quer dizer, se o cara atacar um, ele tem que atacar todos, para poder todos ficarem exauridos de acesso e caírem. Né? Então, tu tem o CDN para distribuir isso. Então, essas políticas de segurança são muito importantes, essa visão macro, né? Tu tem que voar e enxergar o negócio de cima, não adianta ficar olhando só para uma porta que o cara vai entrar pela janela. Então, tu tem que estar olhando todo, né? Isso é muito importante. Mas, com relação à postura do nosso tribunal lá, agora que a Polícia Federal veio e disse, não, foi muito mais grave do que disseram, né? A gente vê que realmente a linha eu vou minimizar, vou divulgar, mas vou minimizar para não afetar a minha imagem. Do ponto de vista de vazamento de dados, também pode acontecer, a gente pode colocar toda essa infraestrutura, né, que não é barata, né, da gente criar essa infraestrutura de defesa, e mesmo assim a gente tem um vazamento simples, né, da forma mais simples que possa ter, por exemplo, colocar um pendrive numa máquina e levar todo o banco de dados. Né? Então, a importância da gente fazer um mapeamento completo de todos os riscos que a gente está exposto na empresa, porque a segurança sempre vai falhar no elo mais fraco, né? Então, se tentar derrubar diversos servidores com ferramentas potentes é difícil, então eu vou tentar por outro lado, né? Vai tentar fazer um ataque de engenharia social para convencer alguém, para conseguir aquele dado, ou alguma coisa desse tipo. Então tem que ser um trabalho sistêmico, não só em ferramentas, mas também nos processos, conscientização de pessoas. E principalmente uma outra coisa que eu queria abordar é que como que a LGPD vale para todas as empresas, até mesmo naquele escritório de dentista, né? Aquela microempresa que tem uma ou duas pessoas, ou né, só o dono, como que ela vai conseguir ter aporte financeiro para colocar toda a estrutura de segurança que ela deveria colocar segundo as melhores práticas, né? Então, até por isso a lei ela deixa bem aberto, né, que as empresas têm que seguir as melhores práticas, de acordo também com as suas limitações, né? Não adianta a gente querer que o escritório de dentista tenha o mesmo porte de uma multinacional, petrolífera, etc., que vai ter muito recurso para investir. Mas, nessas empresas pequenas, o mais importante é a questão de processo e saber o que você faz com o dado, que dado que você está se responsabilizando em ter, e por que eu preciso daquele dado. Já aconteceu comigo de chegar no escritório médico e pedir o meu estado civil, o nome do cônjuge, um monte de informações que são desnecessárias. Para que pedir isso? Para se expor, se você não precisa daquela informação. Então, um dos princípios da lei é a minimização das informações. Tem que pedir o mínimo necessário para se expor ao mínimo risco possível, né?
Eu só queria complementar, já que a gente entrou nesse assunto eleições, né, e segurança da urna e tal. Eu estudei um pouquinho sobre isso certa vez, na época em que o professor Diego Aranha, da Unicamp, fez alguns testes lá na urna eletrônica e comprovou algumas inseguranças em relação à urna eletrônica, isso lá em 2006, acho que foi, nem me lembro direito, tá? Mas, enfim, naquele momento, sim, a urna ela tinha sido comprovada insegura em alguns pontos, né? Porque quando a gente fala em segurança, isso é importante que seja dito. Mas tem criptografia. A criptografia é um ponto, a criptografia da transmissão do voto do TRE para o TSE. Isso é um grande areia no deserto, certo? Existe todo um protocolo de segurança que tem que ser entendido, que tem que ser estudado, que tem que ser desenvolvido para garantir o voto, não só na transmissão. O voto ele tem que ser garantido na gravação, ele tem que ser garantido no armazenamento, ele tem que ser garantido na transmissão, ele tem que ser garantido na contagem, ele tem que ser garantido em todo o ciclo de vida de uma eleição, né? Então, tem criptografia, então tá seguro. Não, só um pouquinho, meu amigo. Existem outros locais em que isso aqui tem que ser verificado, tá? Hoje em dia, a urna eletrônica, ela é sim muito mais segura do que era naquela época. Existiram, agora, antes dessa eleição, houve sim um chamamento para toda a comunidade de segurança do Brasil que quisesse fazer um teste de segurança em cima da urna. E todos os anos eu sei que o TSE faz melhorias em relação à segurança da urna. Hoje eu não sei dizer, eu confesso que eu não vi os últimos relatórios, eu estudei isso faz algum tempo, e não me preparei para esse assunto aqui, né? Mas eu diria que hoje a urna eletrônica, ela é muito mais segura do que era antigamente. Eu não vou cair no deslize aqui de dizer que ela é ou não é segura de modo taxativo aqui, né? O fato é que ela é, sim, muito mais segura. E em relação ao vazamento do TSE, uma coisa que tem que ficar entendido o vazamento dos dados do TSE não tem relação com o sistema de eleições, né? O vazamento de funcionários não tem relação com o vazamento com o sistema de eleições. Os dados, com certeza, não estão no mesmo lugar, né? E eu sei que, por exemplo, a urna eletrônica utiliza muito a assinatura digital, que é a minha especialidade. A assinatura digital, ela garante aquilo que o Thomas falou, que é a integridade do voto. O voto, uma vez que ele foi depositado na urna, ele é conferido em relação à sua integridade em todo o ciclo de vida do voto, até lá a sua contagem, até o momento dele ser contado, né? Então, existe uma discussão de que talvez o voto não esteja sendo contado corretamente, que talvez 10 votos para o candidato X, um vá para o candidato Y. Existe toda essa questão, mas isso é outro lugar, é outro momento de discussão, né? A gente tem que entender que um sistema de segurança, ainda mais um sistema crítico do jeito que é um sistema eleitoral de um país, um sistema que tem muitos pontos de contato com o usuário, né? Sejam as próprias urnas eletrônicas, os protocolos de transmissão, a parte de contagem, são muitas pessoas, muitos processos envolvidos. Isso é muito maior do que simplesmente perguntar se existia criptografia ou não, né? Então, é só esse ponto que eu queria trazer, né? Como eu falei, eu estudei isso há algum tempo, né? E eleições em geral e segurança de processos eleitorais é um assunto que me interessa, né? E eu já estudei um pouco sobre isso. E só queria deixar esse alerta, assim, que às vezes a pergunta não é tão simples assim, né? Verdade. Hein, Luiz? Eu participei de uma palestra do Aranha lá em São Paulo, no evento que a gente estava patrocinando, chamado MindSec. E lá ele falou muito do que tu disseste, que às vezes o vetor ele não é na tecnologia ou na urna, pode ser as pessoas. Por exemplo, pode ser nos próprios mesários, que aí a gente foi votar agora ali, tu coloca a tua assinatura e tudo mais, vai ali e vota. Mas depois, quando está terminando todas as sessões e tudo mais, né, na computação dos votos,
quem garante que os próprios mesários não votaram pelas pessoas que não foram? Colocando ali os votos e tudo mais, se aquilo é apurado assim no mesmo dia, e quem é que vai parar para olhar toda aquela lista de assinaturas de 220 milhões de brasileiros aí, né? Claro que nem todos os 220 são eleitores, mas enfim, de um grande número, né? Então, o vetor de ataque, muitas vezes, não é na plataforma, não é na aplicação web, não é na parte tecnológica ou na infraestrutura, são nas pessoas, assim como a gente falou de engenharia social. Né? Então, engenharia social tem acontecido muito. Hoje tem uma instituição financeira que a gente protege, que eles são assediados, assim, direto, tentando fazer reset de senhas ou fazendo qualquer outro tipo de engenharia social para conseguir alguma informação privilegiada de quem tem acesso a uma determinada parte crítica do sistema. E a partir disso, né, aí o hacker usa a criatividade dele para denegrir a imagem da empresa, copiar os dados, vender os dados e por aí vai. Tanto o Zancanella como o Thomas aí tem expertise nessa parte de segurança, né? É importante dizer o seguinte, né? Quem é que não viu De Volta para o Futuro e viu o carro voador, né? O carro voador é 2020, não tem, né? Todo mundo lá, quando viu, gostou, né? Achou legal, né? Beleza. Pode ser, o que eu vou falar agora pode ser coisa que não vai acontecer. Mas essa invasão do TSE não foi para algum hacker plantar alguma coisa no sistema do TSE para atuar daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos. Quantos WannaCry? Lembra do WannaCry? Quando é que plantaram e quando é que ele apareceu? Quer dizer, a parte de segurança, ela não se restringe só a entrar e fazer o mal. Ela se restringe em entrar, plantar com algo planejado para acontecer depois. Né? Certamente, o Daniel falou certo. O cara entrou nos dados lá, entrou na estrutura do TSE, né? Não tinha nada de eleição, não estava nem contando os votos, não tinha nada a ver. Mas será que não plantou alguma coisa que daí a comunicação com o servidor da Oracle, que foi contratado para poder fazer a totalização e tal, será que não foi isso que fez parar o contador lá, o processador, que deu problema no núcleo? Será que não foi alguma coisa assim? A gente que é de segurança sabe que pode ter alguma coisa. Pode ser o DeLorean que não voou, mas pode ter acontecido. Muitas variáveis aí no assunto, né? Muita criticidade envolvida. Bom, eu acho que vocês, inclusive, já responderam boa parte dessa próxima pergunta que a gente tem aqui, mas eu vou fazer de qualquer forma, para que a gente trate ela de uma forma, assim, passo a passo mesmo, tá? Só vou englobar as duas próximas perguntas para abranger todos os aspectos de que nós estamos tratando hoje. Quais são aí os principais passos para uma estratégia de segurança da informação, dentro disso de privacidade de dados, e no que tange a assinatura eletrônica, o Zancanella já colocou muito bem por que ela é um recurso fundamental nesse âmbito de segurança, né? Mas dentro da LGPD especificamente, né? Por que ela é um recurso essencial? Quais são os benefícios legais e de negócio que traz? Então, abra aí. Quem quiser começar, por favor, tome a frente. Eu posso começar, já que eu fui nomeado, então, né? E pela Glaucia. Eu acho que a parte de estratégia de segurança eu vou deixar para o pessoal ali, né? Eu vou falar um pouquinho mais na parte que eu, de fato, tenho o meu dia a dia, né? Que é a assinatura digital. A assinatura digital, como eu falei, ela tem o objetivo de garantir algumas características desses 4 pilares que o Thomas coloca, e eu colocaria um 5º nesse caso, tá? Que é o não repúdio, tá? O que a assinatura digital, ela inclui de propriedade para um documento, tá? No caso da LGPD, eu vejo que a assinatura digital ela pode ser muito bem encaixada na parte de gestão de consentimento, consentimento do usuário. O usuário consentiu com o uso de seus dados. Ok, mas esse consentimento... quando se fala em informática, toda a informação, esse consentimento, ele é um dado que está numa base de dados armazenado, correto? E esse consentimento que está numa base de dados armazenada, ninguém garante que há um ataque, ok? Que vai lá e altera
esse conteúdo dessa base de dados, ou daqui a pouco até um ataque interno, um DBA, um administrador de sistemas que brigou com a empresa, que está insatisfeito com o seu salário e entra lá e muda as informações do banco de dados. Ora, como isso pode acontecer? Como é que a gente pode evitar isso? A assinatura digital evita esse tipo de coisa, né? Que é o lance da integridade. O dado ele foi colocado lá de uma maneira e eu tenho como garantir, sim, através de assinatura digital, primeiro, que esse dado não foi alterado, que ele está lá íntegro conforme ele foi colocado lá, que esse dado se refere a uma pessoa, ou seja, ele é autêntico, né? Aquele segundo pilar da autenticidade, ele se refere a uma pessoa que fez aquela ação, né? E aí, quando a gente coloca o certificado digital e CP Brasil na jogada, a gente tem não é um terceiro pilar, mas é uma terceira característica, que é a garantia jurídica de vontade, né? Um contrato digital assinado com o certificado digital SP Brasil, ele tem a mesma validade num contrato em papel assinado em cartório por autenticidade. Tu não precisa mais gastar, nem sei quanto custa, 10, 20, 30, não sei quanto é, para ir no cartório assinar, garantir a autenticidade de uma assinatura. Se tu assinar isso digitalmente com o certificado digital SP Brasil, esquece o cartório. Esquece o motoboy que tem que pegar o contrato daqui, levar lá, botar no Sedex, mandar para São Paulo, voltar, 2 vias, uma volta. Esquece esse tipo de coisa quando se fala com certificado digital, né? Então, tem a integridade, a autenticidade e o não repúdio. Porque o que acontece com o certificado digital, que eu não sei quem aí na audiência tem certificado digital, ou aí do pessoal, quem tem certificado digital, né? Que conhece o processo de emissão do certificado digital. É um processo moroso, é um processo chato, é um processo que custa dinheiro. Eu tenho que ir até uma autoridade para ir lá me apresentar, tirar minha foto, mostrar meus documentos. Para que serve isso? Por que existe essa burocracia envolvida? Essa burocracia é a parte que dá segurança ao certificado digital para que ele tenha uma característica que é o não repúdio. Ora, se o Dante e o André, que têm certificado digital, foram até uma autoridade certificadora e emitiram um certificado digital, e a autoridade certificadora entregou esse certificado digital na mão deles, eles são responsáveis por aquele certificado. E a tecnologia envolvida no certificado digital, ela garante que não há uma cópia desse certificado digital. Então, se um documento foi assinado por aquele certificado digital do Dante, não há como o Dante dizer que não foi ele que fez. Correto? Mesmo que ele tenha deixado isso com a sua secretária, eventualmente, com a senha, ele é o responsável por aquilo. Mas a emissão de certificado digital foi fraudulenta. Bom, mas aí a gente tem um outro problema, que é um problema de identificação civil no país. Aí, um cara tem lá uma CNH falsa, porque os meios de garantir a segurança da identidade civil no Brasil são falhos, são fracos, o cara vai lá e abre uma conta no banco, emitir um certificado digital. É outro problema. Quando a gente fala em assinatura digital, a assinatura digital ela é muito mais segura do que uma assinatura em papel no que diz respeito a diversos pilares de segurança que existem por aí. Tá? Então, eu acho que a assinatura digital pode ajudar a LGPD muito nessa parte, principalmente de garantir a integridade, a autenticidade, não repúdio de uma informação, mas também em garantir diretamente na LGPD a parte de gestão do consentimento, em garantir que sim, eu dei consentimento, eu assinei meu consentimento, e se houve uma alteração no meu consentimento, isso é verificável, é auditável e é identificável. Tudo bem. Legal. Segurança, privacidade, Dante. Queria falar sobre o processo de implantação de LGPD, né, os primeiros passos para as empresas que ainda não têm, ou estão pensando em ter, ou estão perdidas. Geralmente, o que a gente tem percebido é que as empresas se preocupam muito em pegar o consentimento sobre cookies no website. Essa é a primeira coisa que sempre cai em pauta, se preocupar com esse tipo de coisa, quando na verdade você tem, é muito mais importante os dados que você tem no processo da sua empresa. Então, eu acho que o primeiro passo seria
fazer um levantamento dos processos que existem na empresa e mapear nesses processos onde tem dados pessoais, onde tem tratamento de dados pessoais. E aí fazer uma classificação desse dado, né? Que tipo de risco eu estou exposto, por quanto tempo eu vou ter que manter aquele dado, quando eu vou ter que excluir, de que maneira eu excluo, se eu tive consentimento para obter aquele dado, se esse consentimento está armazenado aonde, né? Como é que eu vou tratar esse consentimento. Então, eu acho que o primeiro passo para quem está iniciando, para as empresas que ainda não tem nada, eu acho que seria mapear os processos e identificar onde tem dados pessoais. E a partir daí fazer a classificação deles e depois buscar ferramentas e recursos para garantir que aquele nível de segurança esteja adequado com o mapeamento que foi feito. Eu acho que em linhas bem rápidas, eu seguiria essa linha. Bom, falando de... Concordo aí com o Dante do que se deve fazer para essa parte da LGPD, né? Realmente tem que fazer um diagnóstico, um assessment, para mapear os processos, ver onde é que tu tem dados, verificar todas as vulnerabilidades que tu tem no tratamento, bater com os requisitos legais, cruzar isso e dizer, tens que fazer isso para ficar compliance com a LGPD. A segunda etapa, implementação de todas essas recomendações. Depois de terminar essa implementação, começa a rodar o sistema de gestão com o DPO, né? Mas isso é para a privacidade, a gente está falando de LGPD. Considerando a segurança, tenho certeza que o Tomás vai falar muito mais completo que eu, mas assim, a princípio, tu tem que identificar o cenário de TI da empresa, tem que definir a organização dos ativos de TI, tem que fazer um levantamento de todas as vulnerabilidades através de scan e pentest, verificar tudo o que precisa ser feito, né? Aí tu protege o cenário, a segunda etapa é proteger o cenário, ou seja, as ações de eliminação e mitigação das vulnerabilidades e riscos. Na terceira etapa, tu começar a fazer o monitoramento dessas vulnerabilidades, que na linguagem de TI a gente chama de SIEM, né? Security Information Management, né? Então tu passa a fazer o monitoramento, e depois o gerenciamento de eventos na quarta etapa, que é o Security Event Management, né? Ou seja, tem o SIEM e o SEM que viram CIEM, né? Ou seja, tu tem que monitorar as vulnerabilidades que tu tratou, tu tem que gerenciar os eventos se tiver algum evento nesses lugares. Isso para segurança. Isso também vai abarcar a privacidade, né? Porque quando tu vê vulnerabilidade, não vê só a falta de implementação de patch, falta de possibilidade de SQL injection e outras mais, porque o Tomás tem muito mais propriedade para falar que eu, mas tu vê todas essas coisas aí e tu vai monitorar e gerenciar se tiver evento de segurança. Mesma coisa para a privacidade, porque quando tu mapeia toda os processos e tu detecta os dados que são tratados e as vulnerabilidades para te mitigar com as soluções que a LGPD manda, tu vai ter que monitorar e tu vai poder ter incidentes. E se tu tiver incidentes, o DPO, que é o encarregado de dados na LGPD, o DPO é pela GDPR, né? Ele que vai ser a interface entre a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a empresa, seja, dando informações e tal. Também a função dele fazer toda a gestão de solicitação dos titulares. O Dante falou da gestão de cookies, né? Mas tem também, o titular é um direito dele, tem no item 3 da LGPD que fala dos direitos dos titulares, e fala com muita clareza, o cara tem direito a tudo, velho. Se ele deu consentimento, ele pode tirar, ele pode pedir direito ao esquecimento, ele pode pedir para ver se os dados estão sendo usados no lugar que foi combinado, ele pode pedir para ver os dados para revisar. Então, toda essa gestão de solicitação dos titulares, o DPO também vai ser o responsável, né? Então, é importante, como eu falei no início, né, mas é só uma ideia, a visão, segurança é maior, privacidade está dentro. Mas, para te ter segurança, tu tem que ter cenário, tu tem que mitigar o que tu detectar de vulnerabilidade, tu tem que cadastrar essas vulnerabilidades, ficar monitorando, e se houver algum evento, tratar para melhorar. PDCA, e mesma coisa para privacidade. Bom, André, é exatamente isso, né, pessoal? Então, assim, para as empresas que querem dar o primeiro passo, né, primeiro passo seria
saber se tem alguma vulnerabilidade passível de exploração por um hacker, né? E aí entra o famoso pentest, né? Pentest é o penetration test, que ele tem 3 modalidades, né? Ele pode ser um pentest na modalidade black box, gray box ou white box. Qual é a diferença entre eles? É a quantidade de informações que a empresa vai passar para a empresa que vai realizar o pentest. Então, no black box, geralmente ele utiliza a mesma infraestrutura que um hacker teria, né? Que é apenas a aplicação, não sei mais nenhuma outra informação privilegiada da empresa, não tenho acesso como usuário para tentar escalar privilégio, não tem mais nada, né? E aí se vai executar os testes, né? E as outras elas têm mais informações do que as outras, do que o black box, aliás. Posteriormente tem que ter sim um CM, né? Como o André bem falou hoje também, para fazer o monitoramento dos eventos. E além do CM, não adianta só tu saber que teve um evento de alguém que acessou um dado que não deveria estar lá e mandou alguma informação para um lugar que também não deveria chegar. Tem que plantar o mecanismo de defesa, né? E aí a gente começa a dividir as equipes em Red Team. Red Team é a parte ofensiva, né? Vai fazer um pentest para analisar 360 graus da empresa e verificar se tem falhas de segurança e como que o cliente corrige. Já o Blue Team é a parte de defesa, que aí entra Web Application Firewall, Data Layer Protector, enfim, anti-DDoS, anti-bootnet, anti-scanner, que é, ao invés de eu pensar como as falhas, encontrar vulnerabilidade, eu vou implantar um sistema que ele vai me autodefender de falhas de segurança na internet, de vulnerabilidades e de ataques. Certo? E entre o Red Team e o Blue Team tem o que a gente chama de Purple Team. Purple Team se trata de um SOC, né? Security Operation Center, onde não é toda... Isso é um luxo para as empresas que têm, né? Que tu contrate analistas de segurança, gerentes, coordenadores e tudo mais, que tem um setor de segurança próprio, manhã, tarde, noite, madrugada, 24/7 e tudo mais, onde tu vai analisar os eventos, colocar as melhores regras, fazer um hardening, analisar também todos os fornecedores de todo esse ecossistema de segurança cibernética aqui, né? Para que se possa sim se implantar um SOC internamente das empresas. É a realidade? Não. Isso é a realidade da minoria das empresas. Hoje se está, aliás, no final do ano passado, a LGPD entraria em vigor esse ano. Então, muitas empresas, elas geralmente pedem um orçamento anual para gastar com determinados fornecedores, ou recriar, ou criar, aliás, um setor de segurança cibernética. Então, esse ano teve uma onda muito grande de empresas com a ótica maior para o setor de segurança cibernética, mesmo que ainda multas não possam ser aplicadas. Para o ano que vem, esse orçamento ainda é maior, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando red, blue, purple, enfim, né, em todo esse ecossistema, para que a gente consiga estar implantando políticas de segurança cibernética e proteção sobre os dados. Então, como falei logo no início do webinar, 50% do compliance à LGPD é jurídico e 50% do compliance à lei ele é tecnológico. E o DPO é que tem toda essa bronca para fazer o gerenciamento entre os dois, né? O estudante sabe. Tá certo. Bastante trabalho. Como eu digo, não é complicado, porque existem empresas capacitadas, existem pessoas capacitadas no mercado para ajudar todo esse manancial, que é um número absurdo de empresas, porque 100% das empresas têm que se adequar à LGPD. Mas a empresa é só negócio de empresa com empresa. Tá, mas tu tem funcionários, tu tem dado pessoal, tu vai ter que tratar. Então, não adianta, com 100%. Então, existe um número grande de empresas capacitadas para atuar, representadas aqui nesse webinar, inclusive, para atuar nessa área tanto de segurança como de LGPD, né, para poder ajudar. Como eu disse, não é complicado, é trabalhoso, porque é muita coisa a ser tratada. O mapa é muito grande, muito detalhado. E se tu perder algum detalhe, ali vai ser a fragilidade e ali vai ser explorado. Então, tem que cuidar.
uma coisa que, pelo menos na minha opinião, não tem empresa 100% segura. Porque tu tem que fazer gestão de riscos, tu tem que priorizar e ver qual é o risco que tu vai correr, né? Não é todo dia que cai um avião nas Torres Gêmeas, né? Então, quer dizer, tem riscos que ocorrem uma vez na vida, tem outros que até agora não ocorreram. Isso quer dizer o quê? Que está mais próximo dele ocorrer. Então, é isso que tem que cuidar. Então, segurança, a gente tem que sempre estar com o pé atrás. Esses 3 times que o Thomas falou são muito importantes, porque isso aí é a finalização da concretização da segurança, né? Não adianta eu só ver que vão vir, ou que estão entrando, ou que entraram, né? Eu tenho que tomar atitude. Então, isso é muito importante. Isso me lembrou, André, agora que falou, e tem aquela piada que diz que toda empresa ou já foi invadida ou não sabe que já foi invadido, né? Então, é assim que funciona o negócio. Exatamente, é bem assim mesmo, porque a coisa é muito sutil, né? Hoje, assim, ó, não acreditar é só depois que passou, né? Mas se já passou, é porque está para vir. Então, o negócio é muito dinâmico, né? Então, tem que atuar, não adianta. Por onde é que tem que começar? Pelo início. Faz a primeira coisa, sabe? Começa a enxergar qual é a tua situação. Eu me lembro quando eu era CIO de uma empresa, quando eu assumi de CIO, a primeira coisa que eu pedi e chamei fornecedores, e eu estou falando de 2013, tá? Não é muito tempo atrás. Chamei empresas, várias empresas, né? Essa empresa era grande, que era CIO, chamei e disse assim, eu quero saber qual é que é a minha situação de segurança. Ninguém conseguiu me falar. É impressionante, olha, eu busquei no mercado, talvez não tenha buscado as empresas certas, tudo bem, né? Mas eu queria saber, eu queria que alguém me desse um relatório, aqui, ó, tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. O que aconteceu? Eu fui começando a tentar ajustar as coisas e tal, depois que eu saí de lá e agora que eu estou na Think, é isso que eu faço. Eu me boto no lugar do cara. Se o cara quer saber, não, aqui, ó, o que eu preciso? Não, peraí, vamos ver como é que é a tua situação. Eu vou te dizer a tua situação. E tu decide o que tu quer correr de risco, né? Antes de qualquer coisa, porque senão não adianta, né? Mesma coisa, a contratação de DPO hoje nas empresas, de encarregado de dados para LGPD, é só porque tem o L na frente. É só porque chamaram de lei e porque tem um itemzinho lá que fala em multa. Não pensa que eles estão pensando em segurança, não estão pensando em segurança, não estão pensando em privacidade. Infelizmente, deviam de estar pensando, porque vão sucumbir, não tenha dúvida, sabe? Está acontecendo assim, ó, já aconteceu em empresas que são nossos clientes, já aconteceu da área de varejo de um tal varejo lá, de uma tal linha de varejo, invadiram uma, já depois invadiram a outra, depois invadiram a outra, depois invadiram a outra. Empresas de saúde, invadiram uma, depois invadiram a outra, invadiram a outra. Os caras têm um sequenciamento, eles são organizados, os crackers. Então, as empresas, é aquilo que o Zanganella falou, ó, ou foi, ou não sabe que foi, porque vai ser invadido, cara. Então, tem que botar as trancas, tem que botar os controles, para que te basear na preguiça do cracker. Ah, não, esse aqui eu não vou, porque esse aqui tem esse controle, então eu vou no outro, porque tem tanto sem controle, que eu vou ir no outro. Então, hoje é isso. Tu tem que te mostrar com segurança para que o cara não te escolha. Porque se eles quiserem, com o advento de robôs e tal, os caras simulam horrores aí, né? Tem empresas aí que os caras ficam... Se tu não tem uma verificação de processamento indevido, o cara pode botar um robô lá e ficar tentando quebrar a tua senha, sei lá quanto tempo. Com simples verificação de acesso de processamento grande, né, já consegue ver isso aí, fecha uma porta, tal. São as coisas que têm que ser feitas, mas na realidade eu sempre digo assim para o pessoal que trabalha comigo, mas eles não têm. Cara, é por isso que nós existimos, para ajudar eles. Isso, porque se todos soubessem tudo, as empresas seriam autossuficientes, né? Então, cada empresa tem seu foco. E o importante é tu
dar tempo para a empresa tratar do seu negócio, dando segurança para ela. Esse eu acho que é a filosofia melhor que tem. Perfeito. Bom, eu acredito que você já tem aí orientado o que as empresas que precisam se adequar à LGPD e qual delas não precisa, né? Tem que fazer, tem que estar atentas, né? Eu vou entrar nas questões que estão chegando da audiência, porque são diversas, e a gente está se aproximando do horário previsto para o término do webinar, então vamos tentar aí responder pelo menos o máximo possível, só deixando muito claro que as perguntas que eventualmente não forem respondidas aqui ao vivo serão posteriormente por e-mail, a gente encaminha para os nossos palestrantes e eles podem fazer essas respostas. E também o webinar vai ficar disponível e o link vai ser enviado por e-mail para todos os inscritos. Eu vou ler as perguntas aqui por ordem de chegada, tá? A Ana Cláudia Teles Silva, ela pergunta, nem sempre os dados estão em sistemas ou plataformas, podem estar em planilhas internas de departamentos, que foi uma das coisas que a gente comentou lá no início, né? Nesse caso, cada responsável pelo departamento em questão seria considerado um operador? Não sei se o Dante quer responder, eu posso responder. Na realidade, o operador é em função de empresas, tá? Dentro da empresa não é considerado operador, a empresa é controladora. Se dentro de uma área da empresa, a pessoa jurídica controladora ou a pessoa jurídica operadora, e não áreas da empresa, né? Então, na realidade, se dentro de uma empresa tu tem áreas que fazem planilhas e que lidam com dados pessoais, é importante dizer isso, né? Eles são os controladores, porque é a empresa que é responsável. À luz da LGPD, é B2C, ou seja, é a empresa com o cliente, com pessoa física. Então, a área é considerada operadora, né? Não tem uma subdivisão dentro da empresa. A empresa está tratando o dado, se alguém trata lá dentro, ela não é operadora, ela é uma controladora. Operadora seria, vou dar um exemplo bem simples, se tu tem um sistema, se tu coleta dados, tu tem um negócio, e tu, nesses dados, tu trabalha na nuvem com, sei lá, a nuvem da Amazon, da Microsoft, tu bota tudo lá para eles tratarem os dados lá num sistema deles. Eles são operadores e a tua empresa é controladora. Essa é a sistemática de operador, controlador e operador. As empresas fazendo coisas separadas, como pessoas jurídicas separadas. Tá certo. Bom, Ana, acredito que esteja respondido. Vamos ver outra aqui que a gente tem, da Adriana Ruta Real. Fotos de pessoas do trabalho podem ser consideradas um dado identificável? Teria que ter autorização de uso de imagem para poder usar essas fotos em eventos da própria empresa? Quem vai? Posso responder? Dante, por favor. A resposta é sim. Precisa ter o consentimento da pessoa para poder utilizar um dado pessoal, que é a imagem que identifica aquela pessoa, relaciona aquela pessoa com a pessoa física, né? Então, a resposta é sim, precisa ter autorização. É importante salientar o momento, como ela colocou a questão, o Dante está completamente certo. Vou tirar uma foto e vou usar em divulgações da empresa. Sim, mas vamos dizer o seguinte, uma cidade tem vídeo e fotos das pessoas, né, para a segurança, através de uma comunicação e informação para todo mundo. Ou seja, estou dizendo que tenho, através de uma lei da cidade municipal, eu estou filmando né, as pessoas para a segurança. Ou seja, tem uma finalidade que pode juridicamente comprovar que é legal, né? Então, com uma lei, que é, olha, eu tenho que filmar porque por aqui passam pessoas que têm problema e eu preciso detectar, e é a única maneira. Aí eu tenho que divulgar, eu não preciso ter o consentimento, eu vou informar que eu estou usando. Então, tudo depende da situação. Da maneira que ela falou, o Dante está completamente certo. Precisa sim consentimento, que eu não posso pegar a imagem de uma pessoa e usar em divulgação da empresa. Então,
Isso precisa do consentimento. Agora, tem as finalidades que a lei diz que são finalidades legais, seja à luz da maioria, para beneficiar a maioria, né? A gente pode usar isso mesmo usando o dado pessoal da pessoa. Ok. O Vladimir Bidniuk nos encaminha uma pergunta dizendo por que historicamente, as empresas brasileiras sempre relutam muito em termos de segurança, sendo apenas obrigadas por força de lei. Vai muito em linha com o que tu estavas colocando agora há pouco, né, André? Só porque puseram o L na frente, agora todo mundo corre, mas é por aí mesmo, Sem dúvida. né? A parte de privacidade de dados só está tendo essa convulsão empresarial por causa da multa. Se não tivesse a multa, não teria tudo isso aí, sabe? Infelizmente. Na realidade, a segurança é vital. A perda de dinheiro por afetar a imagem, por ter problema de segurança, as empresas não mensuram. Então, não sabe quanto estão perdendo de dinheiro por estar afetando a imagem dela. Como é que tu sabe? Se tu sabe que alguma empresa teve vazamento de dados de cartão, tu vai botar teu cartão lá para comprar de novo? Quer dizer, o cliente que tu perde é aquele que não reclama. É aquele que a tua imagem trata, né? Então, infelizmente, as empresas não têm esse viés de se preocupar com os riscos, mesmo porque são, infelizmente também, poucas empresas que fazem gestão de risco. Ninguém monta um planejamento estratégico montando um MASP com pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, priorizando, trazendo disso para um planejamento estratégico para poder trabalhar. São poucas empresas que fazem isso. Então, eles não sabem os riscos que têm, então não se preocupam com o risco de imagem, né? Mas com o tempo vai acontecer, porque tem empresa que sucumbe em função de não adoção de segurança. E agora, do jeito que os hackers estão, e com o efeito colateral da LGPD, é muito importante isso. A LGPD tem um efeito colateral. Ela criou uma tabela para os hackers cobrar. O que acontece? A LGPD diz que a multa é até 2%, limitada a 50 milhões, por evento de privacidade, por violação. Aí ele diz o seguinte, olha, se eu divulgar toda a tua planilha aqui, né, todo mundo aqui vai ter, tu vai tomar uma multa de 2% do teu faturamento. Teu faturamento é X, eu te cobro a metade, me paga aqui que está também. Então, esse é o efeito colateral da LGPD. Né? Ele pegou e tabulou. Antes, eles botavam de acordo com o mercado, porque o mais importante para o cracker, além do dinheiro, é o nome dele, né? Ele ser o senhor cracker. Né? Então, esse é o grande. Agora, não. Agora, a LGPD trouxe esse efeito colateral. Tem tabela para chantagem. Tem tabela. A LGPD trouxe isso. Só queria complementar que não são só as empresas brasileiras, tá? Isso não é uma jabuticaba, né? A gente, no mundo todo isso acontece, né? Tanto por isso que existe a GDPR na Europa, por isso que existe a lei canadense, por isso que existe lei na Austrália, por isso que todos os países estão fazendo as suas leis, porque nesse quesito o mundo todo igual, todas as empresas, e a gente vê aí Google, Facebook tomando multa toda semana, os caras tomam uma multa diferente por conta de mau uso, né? Até teve uma rede de hotéis que tomou uma multa gigantesca porque deixou vazar alguns dados de cartão. Então, não é uma coisa só do Brasil, né? Isso o mundo todo. Nessa época de gancho, tem uma estatística que diz que o Brasil está no top 5 do mundo dos países que mais geram e os que mais recebem ataques cibernéticos. Não sei por que disso, talvez muito em função da criatividade do brasileiro e tudo mais, né? Ou também pela falta de preparo das empresas. É isso mesmo. A situação é do mundo inteiro. Não foi bem colocado no canal, não é aqui do Brasil, né? É do mundo inteiro. Até o Brasil foi meio forte, isso aí, a entrada da LGPD. Né? Mas
como o Thomas falou, aqui a gente está sempre na frente, né? Para o ruim e para o bom, né? Impressionante. Só tem uma pequena complementação aí da pergunta que a Adriana tinha feito antes. Ela só disse que no caso das fotos que ela perguntou, seriam para uso em uma festa da empresa. Pode? Não pode. Não pode. Não pode, Adriana. Não pode, em caso nenhum. Pode. Sem autorização, em caso não pode. nenhum. Hoje, usar dados para qualquer coisa que usar da empresa... O que a empresa vai fazer divulgando essa festa? Vai dizer que ela é uma empresa boa, que faz festa, ou seja, ela está ganhando imagem no mercado. Então, não é um negócio, mas é uma venda de imagem, sabe? Vou dar uma ajuda para a nossa espectadora aí que está fazendo as perguntas. Pensa como é um time de futebol e um jogador. No próprio contrato, quando ele contrata, ele conta como vai ser o direito da imagem. Então, talvez tenha que rever os contratos, né, com os próprios colaboradores e tudo mais, e adicionar essas minúcias para que esteja em compliance, em conformidade, né? Só deixa eu... porque eu entendi um pouquinho diferente a pergunta da telespectadora, tá? Da telespectadora. Eu estou me sentindo na televisão agora. Eu entendi um pouquinho diferente a pergunta, que ela deve ter fotos dos funcionários, eventualmente, trabalhando, e ela quer colocar essas fotos num telão durante a festa de fim de ano da empresa. Foi isso que eu entendi. Tá? Não divulgar a foto da empresa para o público, mas eu acho que isso não muda a regra, tá? Porque tu publicar isso, mesmo que dentro da empresa, ainda assim é tu trazer a público a imagem de uma pessoa, então tu precisa ter o consentimento dela. Isso que o Thomas falou é a parte legal e o subterfúgio que está sendo usado. Ou seja, no contrato de trabalho tem que constar uma cláusula dizendo isso. Né? Que daí a pessoa vai assinar, vai estar sendo contratada, vai assinar, porque a empresa não quer ter o controle individual das fotos. Claro, é diferente de botar num catálogo para venda de produto, isso é diferente. Agora, o restante, isso dentro do contrato de trabalho, deve ter uma cláusula lá. Isso a parte jurídica, que é tratada pela LGPD, fala disso, né? Tanto nos relacionamentos com clientes como com colaboradores. Então, tu tem que ver todos os contratos que tu tem desses relacionamentos para incluir essas cláusulas aí. Não é para cada foto pedir um consentimento. Pode estar no contrato de trabalho e daí vai ser usado. Muito bem. Vamos adiante. Bruno de Barros pergunta: como ficam as empresas que foram invadidas antes da implantação da LGPD, mas que terão os seus dados vazados após a implantação da LGPD? Elas se tornariam reféns dos hackers? Vão ter problema, mas da maneira que tu criares o teu sistema de privacidade, tu pode te precaver e ter as defesas para isso, né? Porque a lei entrou agora em setembro, né? Ela está valendo desde setembro, e as multas valem a partir do ano que vem, à luz da LGPD. De outras leis, não. Tu pode pegar e processar uma empresa por alguma coisa de dados pela direito ao consumidor. À luz da LGPD, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que criar um subterfúgio na documentação do teu sistema de gestão para poder, através de históricos, logs, ou seja, o que for, mostrar. O cara não pode ter pego nada daqui desde esse dia. Ele pegou antes. Isso é o quê? Isso é algo que vai flexibilizar a avaliação da NPD no processo que vai existir, né? Mas a NPD foi formada agora. Ela ainda não definiu muitas lacunas da LGPD. Provavelmente, essa lacuna deve ser tratada pela NPD, e ela vai estar definindo isso. Acredito eu, à luz de uma racionalidade, que eles vão colocar, que só vai valer a partir de tal data, acredito eu, né? Mas, se não for isso, tem que estar de olho no tratamento, no mapeamento e nas soluções, para poder ter um histórico e dizer, a partir de tal data não pode ter sido, foi antes, né? Então, ou seja, é aquele negócio de crime prescrito, né? Mas vamos esperar a NPD
definir alguma descrição e detalhamento para tratar esse assunto. Feito. Pergunta do Marlos Chaves. LGPD versus o Marco Civil da Internet. A LGPD cita o dado anonimizado, que é aquele que originalmente era relativo a uma pessoa, mas que passou por etapas que garantiram a desvinculação dele a essa pessoa. E visto que depois de anonimizado será impossível a reversão, como evitar de responder pelo crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, caso um juiz solicite esses dados? Dado, aí tem uma situação, né? Assim, vazou o quê? O dado anonimizado? O dado anonimizado não é de uma pessoa identificável. Já sai fora. Nem pergunto sobre vazamento, né? Se for solicitado, né, em juízo, se for solicitado, como que eu for necessidade sem estar incorrendo em um crime de desobediência? Não, na realidade, se eu tenho toda a documentação de todo o meu tratamento de dado, e está isso registrado, porque tu tem que ter a documentação disso, e dizendo que tu faz isso no padrão da tua empresa e sempre está assim, isso não é uma desobediência. Tu documentou o que tu tens, entende? Então, tu não tem como fazer, é impossível. Tu não está desobedecendo, tu tem um processo que foi registrado, porque quando tu mapeia teus dados, tu vai ter que ter esses registros. A NPD vai ter acesso a isso. Se no fluxo do tratamento de dados tu diz que a partir de, vou dar um exemplo, tá? A partir de um mês, tu anonimiza todos os dados, não tem nenhuma lei que defina que algum desses dados não possa ser anonimizado, tá? Isso é importante. Se tu anonimiza todos os dados a partir de um mês, se eles te pedirem dados de mais de um mês atrás, vai estar anonimizado. Isso é o jeito que tu faz o teu negócio. Tu não vai estar incorrendo uma ilegalidade. Desde que, vou dar um exemplo bem claro, notas fiscais. Tem dados pessoais lá se tu vende para pessoa física. Tu não pode anonimizar isso, né? Então, dado anonimizado é o que pode ser anonimizado para garantir a privacidade. E a partir desse momento não tem mais aquele dado. Normalmente, a anonimização de dados ela vai ser usada não para esconder dado, é para usar dado sem identificação, né? Ou seja, eu quero fazer uma estatística, eu tiro os nomes, eu deixo lá só faixa etária, eu deixo só o sexo, né? Eu deixo a escolaridade, eu tiro o nome, CPF, carteira de identidade, eu tiro isso. Então, eu anonimizei os dados. Eu sei que eu tenho 10 mulheres, 5 homens, tenho 5 na faixa de 50 a 70, 5 na faixa de 50 a 25, 5 abaixo de 25, é isso que vai ter, né? Então, esses dados anonimizados, geralmente eles são anonimizados não para esconder algo, e sim para poder ser tratado sem ferir a privacidade. Só complementando aqui um pouco com o meu conhecimento de LGPD, que eu confesso que não é tão vasto quanto aí do Dante e do André, mas o fato é que a anonimização está muito relacionada ao poder de esquecimento, eu acho, né? Também. O poder de esquecimento, ele não é irrestrito, né? Por exemplo, eu vou usar o meu próprio exemplo. Eu emito certificado digital. Existe uma lei que diz que eu preciso armazenar os dados do certificado digital por 30 anos. Ora, se o usuário chegar para mim e me disser, não, eu quero me esquecer aqui da Safe Web, eu vou te dizer, não, meu amigo, porque eu tenho essa outra lei aqui que diz que eu não posso. Porque se lá na frente houver uma fraude, eu preciso voltar e saber que aquele certificado foi emitido com aquela documentação, né? Então, não é irrestrito, não é tão irrestrito assim essa coisa do esquecimento, né? Eu não sei, essa coisa de esquecimento e anonimização talvez não tenha uma relação, mas não tão direta, mas só gostaria de pontuar esse caso específico do meu exemplo. É importante que no item 3 da LGPD ela fala do direito ao esquecimento, salvo restrições jurídicas de segurança e papapá, papapá, papapá. Então, isso que tu está falando está lá no item 3 definido assim, né? Anonimização não quer dizer direito ao esquecimento. Anonimização é um subterfúgio para não abrir os dados da pessoa e tu poder trabalhar. Vou dar um exemplo
de uso de anonimização. Tu é um desenvolvedor de software, tu está desenvolvendo um software na tua empresa, tu tem uma lista de clientes, tu não pode usar, se tu não pedir o consentimento para o cliente, usar o nome deles para o desenvolvimento que tu vai fazer lá na tua fase de homologação, tu vai ter que anonimizar esses dados para botar lá na tua base de desenvolvimento. Tu não pode usar ele. Então, a anonimização, ela serve para tu poder passar dados que não vão ser identificáveis. É de direito ao esquecimento. Quando o cara fala de direito ao esquecimento, eu digo aqui, ó, não quero mais que tu use meus dados, não quero mais que tu faça contato comigo por isso, estou te tirando o consentimento. Fim. Mas sempre, muito bem colocado, Zaganella, que no item 3 fala que tem exceções, segurança, saúde pública, né, a parte fiscal e outras legislações. É verdade isso mesmo. Por exemplo, tu falou de 30 anos para a parte de certificação digital, tem a parte de direito trabalhista que é 25 anos. Né? Então, tem várias leis. Assim. Por isso a importância de um conhecimento jurídico, porque a LGPD, ela joga para muitas outras leis. Ela não cita as leis, ela diz leis aplicáveis. Né? Então, tu tem que conhecer. Então, isso é muito importante. Talvez um enfoque da pergunta do nosso espectador seja da anonimização. Por exemplo, eu quero descaracterizar uma informação, que nem você falou o exemplo ali do banco de dados para fazer testes. Né? Para fazer essa descaracterização, eu vou ter que criptografar aquela informação, ou trocar, ou fazer alguma coisa. Eu acho que o espectador estava querendo se referir ao fato de, se houver uma exigência para voltar essa informação ao que era antes, para fazer algum tipo de comprovação de alguma coisa. Dependendo da maneira como foi feita essa anonimização, não tem volta. Do ponto de vista de tecnologia, não tem como descriptografar determinadas informações que são criptografadas por determinados meios, né? E também, se você simplesmente substituiu tudo por um código aleatório, não tem como reverter isso, né? Então, nem por ordem judicial, não tem como reverter, tecnologicamente falando, não tem como. O que respalda a empresa, dentro do que o nosso assistente aí perguntou, né? O que respalda a empresa é ela ter documentado dizendo que isso é um processo contínuo da empresa. Ou seja, tu mostrar que não houve má-fé, que não houve um descumprimento legal, uma desobediência legal. Né? Ou seja, é o comum da empresa fazer isso. Ou seja, está registrado no meu mapeamento de processo. Por isso a importância do mapeamento dos processos, onde se trata dados. Tu tem que definir isso. Né? A coisa simples, tu tem que definir como é que tu descarta o dado depois do tempo que tu pode guardar, né? Então, isso é importante. Tudo bem. A Bianca Petric pergunta como usar o termo de consentimento do cliente com assinatura digital. Qual tipo de segurança nas assinaturas digitais as empresas podem estabelecer, sem levar em consideração certificados digitais, pois a grande maioria dos clientes não tem? Isso é um problema recorrente que a gente vê todo dia ali. Na verdade, o que acontece, tá? Existiu uma lei, eu sou terrível com o número de lei, tá? Ela foi, há um mês atrás, ela foi, eu posso até ir atrás depois e se for o caso, informar. Mas existiu uma lei que autorizou 3 tipos de assinatura no Brasil, tá? Então, existe aquela expressão que diz usar uma bazuca para matar uma formiga, né? O que essa expressão fala? De tu usar algo muito robusto para resolver um problema muito pequeno, né? Então, esses 3 tipos de assinatura digital que foram colocados no Brasil, eles têm esse objetivo cada uma após a outra tem uma garantia jurídica maior do que a anterior. Então, nós temos, por exemplo, a assinatura simples. A assinatura simples, ela é baseada em informações do usuário, como, por exemplo, o IP dele, a localização geográfica, os tais dos cookies, existem dados que tu pode extrair do usuário e, a partir dali, montar um consentimento, tá?
isso te dá um nível de segurança, porque o usuário pode simplesmente dizer que não era eu ali, né? Não existe modo de tu garantir que era de fato aquela pessoa que estava ali fazendo aquela ação, mas existe uma garantia jurídica ali. O segundo nível, digamos assim, de assinatura digital é a assinatura digital qualificada. A assinatura digital qualificada, ela já ela utiliza um certificado digital, tá? Só que ela utiliza um certificado digital emitido num âmbito específico. Então, digamos que tu trabalha lá numa empresa, essa empresa emite um certificado digital para cada cliente, funcionário seu, desculpa, tá? Só que sem todas aquelas burocracias do certificado digital padrão, tá? Então, ela pega e, digamos assim, num clique ela emite 10 mil certificados, um para cada usuário. E os usuários passam a ter aquele certificado e usar aquele certificado para fazer algum tipo de consentimento ou assinatura de um contrato, né? Qualquer coisa ele pode fazer dentro daquele âmbito. Tá? Isso não foge desse âmbito. É óbvio que um âmbito de uma empresa e o âmbito de outra empresa, vou usar aqui o exemplo da SafeWeb e do Qualitor, da Qualitor. Né? A SafeWeb emite os seus certificados digitais para os seus funcionários, a Qualitor emite certificados digitais para os seus funcionários, e elas dizem, a SafeWeb diz eu confio nos certificados da Qualitor, e a Qualitor diz eu confio nos certificados da SafeWeb. A partir dali, isso se torna, esse âmbito fechado aumenta. Tá? E aí, tu tem uma outra garantia, um outro tipo de garantia de certificado digital. E aí tu tem, digamos assim, a bala de prata, o maior de todos, que é o certificado digital SP Brasil. De fato, isso é complicado, porque nem todo mundo tem certificado, né? Às vezes o processo de emissão ele exige algumas questões técnicas de instalação, de plugins na máquina, que podem gerar uma dificuldade para o usuário. De fato, isso acontece, tá? Então, o que eu diria é que tipo de consentimento tu precisa, que tipo de bicho tu quer matar, né? Baseado no tipo de bicho que tu quer matar, tu pode escolher que tipo de caminho tu vai escolher. Não, é um negócio que é absolutamente crítico, eu preciso... Por exemplo, hoje em dia só se aceita certificado digital para certificado digital ICP Brasil, só esse modelo de assinatura é aceito para transferência de imóveis. Né? Porque não há como a gente usar as outras duas e ficar à mercê, no caso de uma briga judicial, um juiz ter que avaliar tecnicamente se aquilo... um juiz pode escolher de um jeito e outro juiz pode escolher de outro. Né? Então, em não se podendo abrir mão da segurança do consentimento, você vai usar um método mais robusto, digamos assim. Não, mas é só um consentimento de cookies, por exemplo. Mas isso é tranquilo, isso eu posso usar um clique no mouse, que é o que a maioria das empresas está fazendo. Né, tu entra no site, aparece ali o ok, aceito, né? Então, isso vai depender um pouco do que tu quer, que tipo de consentimento que tu quer dar e que tipo de bicho tu quer matar. Tá? É isso que eu diria. Perfeito. O Adriano Nunes pergunta se existe algum curso com orientação e noções básicas para empreendedores executarem a implementação de processos de segurança nas organizações de pequeno porte, que vocês poderiam indicar. Porque, na visão deles, são muitas ferramentas tecnológicas disponibilizadas e pouca orientação correta disponível no mercado, especialmente aí para o pequeno porte. Recomendações? Acho que tem o YouTube inteiro aí, né? Muitas empresas e-business em São Paulo, por exemplo, né, ela dá vários cursos, mas assim, não se forma uma pessoa para tratar de segurança da noite para o dia, para poder, mesmo em pequena empresa, entende? Eu te sugiro que tu entre em contato com a empresa que tenha conhecimento dessa área, ela vai poder te dar as diretrizes básicas a partir de uma consultoria, uma informação do que tem que fazer, e daí, do caso a caso, procurar. Né? Porque fica muito difícil, né? Olha o tempo de experiência aí do Zancanella, do Thomas, do Dante, minha, né? O tempo que a gente está no mercado aí, e a gente não sabe tudo que precisa. Né? Então, assim, quem vai começar, né,
minha sugestão é falar com uma empresa idônea que trate de segurança e vai poder te dar uma ideia, mas certamente, se tu não tem essa linha já formada, para colocar na tua empresa, vai ter que ter um apoio de uma empresa de segurança para te dar a consultoria, para te poder fazer isso, e aí tu fazer a gestão disso. Normalmente, hoje, o que está acontecendo, né? Todas essas coisas que são meios e não fins das empresas passam a ter contratos de outsourcing com as empresas. Pega um especialista, ele vai fazer em um tempo que tu vai fazer, 10 vezes melhor, independente da tua capacitação, não é por falta de capacitação, porque o foco dele é aquilo. E o foco da tua empresa é outro negócio, né? Então, a minha sugestão é essa. Pensa, porque o mundo está indo para o outsourcing, o mundo está indo para a especialização. Então, é importante tu ter uma empresa que te ajude nisso, né, com custo-benefício bom, para te poder ter mais tempo para fazer teu negócio. Tá certo. Algum de vocês tem mais alguma colocação? Se não, então eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a vocês todos e abrir um espaço para que vocês deixem aí as suas considerações finais. Vou eu primeiro, então. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado ao convite, no nome do Donald, um grande amigo, né? Enfim, prazer enorme estar aqui junto com vocês, Luiz, André, Dante, Glaucio também. E para a nossa audiência aí, que ficou mais curiosa sobre algum assunto específico que eu particularmente falei, tem meus contatos ali nas divulgações que foram feitas por e-mail e tudo mais. Vocês podem me achar facilmente no LinkedIn e fico à disposição de todos vocês para auxiliá-los. Muito obrigado pelo convite. André? Bom, eu quero agradecer novamente ao Donald, ao Eduardo, né, a ti, Glaucia, que ajudou muito, ao Annie Ederson, que também deu as dicas todas, tá? A Consulpas, que foi a organizadora também do evento. Muito obrigado aos amigos aí, que eu considero como amigos agora, o Thomas, o Zanganella e o Dante, né? É importante a gente conversar, trocar experiência, como eu disse, a gente aprende todo dia, né? Cada dia que passa a gente aprende mais, e o importante é a gente facilitar, a gente desmistificar as coisas. A gente estava, antes o Zancanella estava falando conosco, antes de entrar no webinar, e ele disse assim, eu sou muito objetivo no falar, não tem muito tempo, assim, não dá para espichar muito o discurso, né? E é isso que tem que ser mesmo. A gente tem que ser objetivo. Pode, não pode, é assim, tem alternativa e pronto. Porque o que o cliente quer é se livrar do que atrapalha o negócio dele. A gente está à disposição, foi muito bom falar com vocês. Esse assunto de segurança e LGPD é inebriante, é muito legal. Cada dia a gente aprende diferente, a gente tem alguns projetos em andamento. Cada dia que eu estou dentro das empresas, a gente está aprendendo, né? A gente também tem meus contatos na divulgação, para que a gente possa ajudar vocês. A TIM, que é uma organização de outsourcing, trabalha nessa parte de processos, seguranças, CDN, privacidade. Nós temos mais de 15 anos de mercado, né? Então, estamos aí trabalhando junto. E tenho certeza que, assim, tanto o Thomas, como o Zancanella, como o Dante, têm ampla capacidade. Juntaram, realmente, eu me sinto orgulhoso de ter sido convidado aqui, porque juntaram um time de primeira qualidade aí. Muito obrigado por permitir que eu usufruísse desses momentos aí. Um abraço a todos. Bem, vou pela ordem que está na minha tela aqui, viu? Não sei como é que está para vocês aí, Zancanella, por favor. Primeiro queria agradecer mais uma vez ao convite de participar aqui com uma mesa tão recheada de conhecimento aí e também deixo meus contatos, a Cifweb está à disposição para quem precisa da parte de assinatura digital, de eliminar o papel no seu escritório, de segurança jurídica nos processos eletrônicos, protocolos de segurança, criptografia. A gente está aí há 24 anos
eu falei 24, né? Eu sempre caio no erro de dizer quantos anos a SafeWeb tem, mas como eu falei, eu sou terrível com números, então se eu errei, me desculpem. Mas eu acho que são 24 anos aí de trabalho, onde eu estou há 16 na SafeWeb, né? Então, mais uma vez, obrigado. E tem meus contatos ali, LinkedIn, WhatsApp, estou disponível para quem precisar. Um abraço. Obrigada. Dante, por favor. Também gostaria de agradecer a presença de todo mundo, ao apoio, ao debate que a gente teve, eu acho que foi bem rico. E também colocar à disposição, a gente tem nas redes sociais da Qualitor alguns e-books que falam sobre o assunto, tem a própria documentação do Qualitor mesmo, que é um software de atendimento, de como fazer adequação para as melhores práticas da LGPD, né, a configuração dele, e colocar à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, o próprio processo de implantação da LGPD na Qualitor é um exemplo, né, que a gente pode compartilhar informações também, se alguém tiver algum interesse, e fico à disposição. Muito obrigado. Muito bem. Vou chamar de volta os nossos anfitriões aí para fazerem a sua despedida, por favor. Donald, o Éden, o Edu, Qualitor e Consulpaz, gostaria muito de, em nome das duas empresas, agradecer aos nossos convidados e deixar a palavra aí com vocês agora. Bom, primeiro agradecer a todos aí pela terem aceitado o nosso convite. Foi enriquecedor. Tivemos participação muito forte do nosso público, da nossa base de clientes e prospects. Realmente o assunto era muito relevante, sinal da procura e do nível de interesse que nós tivemos. Então, em especial, Júnior, André, Tomás e Dante, meu muito obrigado em nome da Qualitor e passar a palavra aí para o Éden também. Agradecer a todos pela participação. No final, todos irão receber o vídeo, né, desse webinar, e poder daí também assistir com calma. Quem não pôde participar ao vivo vai receber também depois aí a gravação aí a partir de amanhã também. Teve gente perguntando aqui no chat em relação a isso. Obrigado, gente. Bom, eu também, para ser breve, quero agradecer em nome da Consulpaz, em nome de todos da realização do evento. O Donald vai falar na sequência, então deixa ele falar depois dos apoiadores todos aí. Mas, Dante, obrigado, como sempre, contribuindo. André, prazer aí te reencontrar e pelas contribuições. Zancanella e Thomas, prazer conhecê-los, né? Eu não os conhecia antes também do evento. Então, excelentes contribuições. Tenho certeza que a nossa audiência aí saiu com muita informação, com muitas preocupações também, não tenho dúvida, mas um pouco mais esclarecidas a gente assim espera, né? Então, obrigado a todos. Glaucia, mais uma vez, parabéns aí pela condução, obrigado aí. Eni, Eduardo e toda a equipe aí que organiza, parabéns por mais essa organização aí e realização. Donald, contigo. Obrigado, Éden. Faço das tuas palavras as minhas. Agradeço aos amigos. Muito obrigado por um novo amigo agora, que é o Júnior também. Querido colega Dante, de longa data, os queridos Tomás, André, né, amigaços, e principalmente agradecer, Éden, a Consulpaz, que desde o início do ano abraçou esse projeto junto conosco, a Glaucia, a CK, nossa parceira na área de comunicação, a Sucesso, que é uma entidade a qual todos nós convivemos no ecossistema, através do presidente Nilson Ayala, a Associação Brasileira de Shared Service também, que nos apoia. E eu sempre brinco nos finais dos nossos eventos a respeito da Fritz Consulting, que, traduzindo em boas palavras, é o nosso querido Inácio Fritz, que sempre nos apoia, que sempre divulga bastante os nossos eventos. Eu fico muito grato, nós batemos um recorde muito forte de audiência, e mais grato ainda pelo nível do conhecimento e da experiência, né? Porque a experiência, ela sempre supera o conhecimento. E hoje eu aprendi um monte. Então, em nome de todos os espectadores, como eu fui, muito obrigado. Aprendi muito com vocês. Uma boa noite para todos. Nos vemos em breve. Boa noite a todos. Muito obrigada.